Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa catequese destrinchada. Hoje nós começamos o quinto mandamento e ele vai ser dividido em duas partes também, como o quarto mandamento, né? E assim como o primeiro mandamento foi dividido em duas partes. Apenas o segundo e o terceiro mandamento nós fizemos em uma aula só. Então, você já entende que é muito conteúdo para ser dado, né? Então a gente vai ter que correr, acelerar, mas antes não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, ajudar na rifa também, né? Você não sabe, eu estou fazendo uma rifa para gravações de algumas composições que eu tenho, né? Graças a Deus muitos amigos têm ajudado, mas ainda está faltando muito caminho para a gente terminar os sorteios. Os processos de registro das músicas já estão em andamento de gravação, porém é necessário ter também algumas outras questões, né? Isso leva tempo, mas também leva dinheiro. Então é isso. Se você quiser me ajudar, entre em contato comigo no meu Instagram e a gente conversa, eu te explico lá, tá bom? Então vamos lá. Hoje então nós vamos falar sobre o quinto mandamento. O quinto mandamento é não matar, né? Não matarás, não cometerás assassinato, melhor dizendo, né? Assassínio é porque eu queria falar assassínio, eu acabei falando assassino, né? Assassinato, não cometerás assassinato. Então, o que significa isso? Bom, em Êxodo 20 vai dizer, não matarás, apenas isso. Mas em Mateus 5:21, Jesus vai dizer, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, aquele que matar terá de responder em juízo. Eu, porém, vos digo, Jesus então acrescenta algo. Ele diz, quem se irritar contra o seu irmão será réu perante o tribunal. Ou seja, basta apenas uma irritação com o próximo para já cometer assassinato no seu coração. O catecismo ele vai dizer então que a vida, ele começa dizendo, já explicando esse mandamento, que a vida humana é sagrada. Esta é a máxima que devemos levar para todo esse mandamento. A vida humana é sagrada e nela não se toca, no sagrado não se toca, no sagrado não se interrompe, no sagrado não se coloca a sua, como dizem, em briga de marido e mulher. No sagrado não tem como você tomar conta. Não é do homem, não pertence ao homem. Então inicia na sua origem, carrega a ação criadora de Deus, ou seja, já no início a vida humana carrega a ação criadora de Deus. A ação criadora de Deus. A gente vai ver isso também no sexto mandamento, quando for falar dos esposos, mas também nesse nós podemos ver. Entender que para Deus criar o homem, ele disse façamos. E a gente entende isso também, e pode ser entendido, como eu já disse para vocês, o Gênesis ele é rico e ele pode ser entendido de várias formas, né? Uma das formas é entender que Deus está falando à Santíssima Trindade, ou seja, está falando para si mesmo, obviamente, porque ele é a Santíssima Trindade, então ele está falando a si mesmo. Mas também ele está falando para o homem e para a mulher, porque Deus faz em conjunto com o homem e a mulher. Deus te criou, me criou a partir dos seus pais, a partir dos meus pais, mas também é parte dele, ou seja, é um conjunto, são um nós, um processo que é feito em comunidade, certo? E vai para sempre até o seu fim, que é Deus. Então, ou seja, a vida ela começa desde que Deus decide que vai começar, até o seu fim, que é Deus, certo? Só Deus é o dono e senhor da vida, e ninguém pode reivindicar o direito de dar a morte diretamente a um ser inocente, certo? Então, a partir deste mandamento, devido a só um adendo aqui, a partir deste mandamento, devido à censura das redes sociais, do canal aqui, né,
da rede social daqui. Toda palavra que puder causar problema será modificada e sinalizada com símbolos. Aí esse símbolo aqui, ó. Certo? Então, cada vez que tiver... Eu acho que nos outros ali eu consigo dar um novo sentido. Por exemplo, quando for falar do pecado, o mandamento de não pecar contra a castidade. Eu acho que eu dei uma ajustada, mas aqui, principalmente nesse mandamento, vai ser muito difícil não fazer isso, certo? Então, a gente vai perceber essas, por exemplo, palavras como esta, né, vão ter que ser modificadas, certo? Porque o YouTube, ele entende isso, então ele acaba tendo... Mas você vai saber qual que é a palavra, certo? Por isso eu aconselho você a ver também. Se você só escuta, eu aconselho você a ver, tá bom? Mas é isso. Então vamos lá. Vamos lá. Então sempre vai ser modificado dessa forma aqui ou dessa forma aqui, certo? De alguma forma vai dar para ver, mas você vai ter que assistir também. Então vamos lá. Cólera, ódio e sangue. O pecado original iniciou o homem na cólera e nessa raiva, nesse ódio. Porque o homem tinha a paz interior em si, mas essa desordem do pecado causa essa cólera nele. Vemos claramente em Caim, que mata Abel. Então nós vamos ver isso em Caim propriamente dito. O homem tornou-se inimigo de si e do seu semelhante. A gente pode ver também isso lá em Adão e Eva, quando Adão acusa Eva e quando Eva acusa ela, eles não assumem a responsabilidade, né? Primeiro eles se escondem no outro e acusando o outro, né? E essas serão as duas perguntas que Deus nos fará. A pergunta que ele faz para Adão e a pergunta que ele faz para Caim. A Adão ele pergunta: homem, onde estás? Porque Adão se perdeu de si mesmo. O homem, quando peca, ele se perde de Deus. Mas também o homem, quando peca contra o outro, como Caim pecou, Deus vai perguntar: onde está o teu irmão? Certo? Quando ele se perde do próximo, do amor ao próximo. Do amor a Deus e do amor ao próximo. Do amor a Deus, Deus vai perguntar: homem, onde estás? E quando nós pecamos contra o próximo, ele vai perguntar: onde está? Ele vai perguntar. Deus vai perguntar: onde está o teu irmão? Relaciona-se aqui as duas tábuas da lei, os dois mandamentos de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Mas também essas duas tábuas, elas vão ter um outro significado também. Essas duas tábuas vão ter um outro significado também. Pode ser tanto que são as duas partes da lei, né? O amar a Deus sobre todas as coisas e o amar ao próximo, que aí vai do quarto mandamento em seguinte, mas também pode ser porque é um contrato, é uma aliança. E num contrato você dá duas partes. Você dá uma parte para uma pessoa e uma parte fica com você. Isso simboliza que Deus ele cumpre também partes em relação ao mandamento. Ele tem que cumprir partes. Ele se coloca disposto a cumprir partes nos mandamentos. O sangue sempre foi retratado como sinal da vida no Antigo Testamento. Então Deus gera a vida, o homem gera a morte a partir do pecado. Não matar o inocente e o justo. A proibição existe para o assassinato do inocente e do justo. Então não matarás o justo, não matarás o inocente, certo? Mas a gente vai ter que tomar muito cuidado com isso aqui para entender quando a pessoa não é inocente e quando a pessoa não é justa, certo? Que o catecismo ele vai permitir em alguns casos, mas isso a gente vai ver mais para frente. O homicídio ao inocente atenta gravemente contra. Então esse pecado é apenas contra o inocente. A dignidade do ser humano, porque a vida humana é sagrada, também atenta contra a regra de ouro, de tratar com o outro como você gostaria de ser tratado. E também atenta contra a santidade do Criador, que só Deus é dono e Senhor. Ou seja, é como você estivesse falando assim: Deus não vai mandar nessa vida, sou eu que vou mandar. Entende? Então, atenta contra a dignidade, atenta contra a regra de Jesus, que é a regra de ouro, e atenta também contra o poder de Deus, Deus que é dono de toda a vida.
É uma proibição universal e válida a todos, a cada um, sempre e em toda parte. Ou seja, essa proibição nunca vai mudar. Serve para todas as pessoas. E serve particularmente, não é como se um grupo tivesse acesso, entendeu? Um grupo pudesse fazer. Não. Todos e cada um. Ou seja você em grupo, seja você em individual, não se deve cometer esse crime, esse pecado. Também, desde sempre, ou seja, sempre foi pecado e sempre será. E em toda parte, ou seja, em qualquer lugar do mundo, será pecado. Mas Jesus vai acrescentar algo. Ele vai dizer assim: não ter ira, ódio ou vingança para com o outro. Ou seja, além de não cometer esse crime, né, eu vou falar sempre dessa forma, cometer esse crime, né, evitar falar essa palavra, além de cometer esse crime, Jesus ele vai nos chamar a não nos irarmos, a não ter ódio e principalmente vingança com o outro. Qualquer desses sentimentos são um homicídio no coração do homem. Então é como se você tivesse já cometido esse crime dentro de você. É pecado também. Jesus exige a oferta da outra face, que é uma das coisas mais difíceis que o cristão deve fazer. Mas a gente precisa nos preparar para isso. Jesus exige amar e abençoar o inimigo. Jesus deu o exemplo não se defendendo e repreendendo Pedro que cortou a orelha de Malco. Então, a gente vai perceber isso entranhado em Jesus. Bom, eu disse que o pecado está quando eu cometo esse crime com o inocente e o justo. Mas e quando a pessoa ela é injusta comigo ou ela não é inocente? Ela carrega alguma culpa. Bom, independente disso, respeitar a vida. O mais importante na legítima defesa é procurar conservar a própria vida. Então, qual quando for olhar para essa realidade, qual que é a intenção? Você teve a intenção de conservar a própria vida ou a vida de uma pessoa indefesa? Então, se você teve, você não cometeu um pecado, né? Por exemplo de um policial, né, que foi defender a própria vida ou defender uma outra pessoa, né, que é justo, então ele não comete pecado nisso, né? A partir do momento que ele pode se tornar talvez uma pessoa cruel, que além da legítima defesa ele coloca uma crueldade ali, aí já não é, aí ele já está correndo fora da legitimidade e já está pecando, certo? Portanto, a legítima defesa não é uma abertura para matar, mas para conservar a vida. Então a intenção não é matar. A intenção é conservar a vida. A intenção não é tirar a vida. A intenção é conservar a vida. Só que entre a vida do outro que é culpado, que não é inocente, e a minha vida ou a vida de alguém que é inocente, vai a minha vida. A minha vida é mais importante nesse caso, certo? Eu devo escolher pela minha vida. E é até heróico você defender a vida de outra pessoa. É até heróico e justo e aconselhável e santo defender a vida de outra pessoa. E em alguns casos só se conserva uma vida com a morte de outra, né? Com o fim de outra, certo? Do ato da defesa pode seguir-se um duplo efeito. Então, conservação da própria vida, só que esse causa o fim da vida do agressor, certo? Isso quem vai falar é São Tomás de Aquino. Porém, na legítima defesa, a conservação da vida deve vir em primeiro lugar. A conservação da vida deve vir em primeiro lugar na sua intenção, na sua intencionalidade. Mas tais efeitos são o primeiro com intenção de salvar e o segundo sem intenção. Ou seja, se você não teve a intenção, mas causou o fim da vida de alguém, então você cometeu legítima defesa. Teve legítima defesa. E se você também teve na primeira intenção de salvar uma vida, seja a sua, seja de um inocente, ótimo, né? Mas se for possível, isso, claro, que exige uma extrema rapidez de pensamento, não é uma coisa que nós pensamos, né? Mas não pode ser algo premeditado, né? Mas se você consegue pensar isso e conseguir evitar o segundo, né,
evitar a segunda, evitar o segundo efeito, que é o de tirar a vida de alguém, ótimo. Mas aí nós temos que pedir respeito. Fazer respeitar o seu próprio direito à vida é legítimo. Ou seja, dizer que eu posso pedir para que as pessoas respeitem o meu direito a me defender é lícito. O amor próprio é o princípio da moralidade. Então, a moral ela vai dizer que um homem ele não vai ser não vai ser capaz de amar se ele não se amar antes. Quem defende a sua vida não é réu de homicídio, mesmo que se veja constrangido a desferir sobre o agressor um golpe que leve à morte, que leve ao fim da vida. Eu tento evitar, mas acabo falando a palavra e, né? Enfim, se o YouTube derrubar isso aqui, paciência, mas a gente precisa explicar isso, né? Então, enfim. Então, São Tomás de Aquino ele vai dizer ainda: se para nos defendermos usarmos de uma violência maior do que a necessária, isto será ilícito. Ou seja, é o suficiente. É o suficiente para você se defender. Passou daquilo, é ilícito. Mas se repelirmos a violência com moderação, isto será lícito. Moderação, temperança. Você vai vendo que até aqui a temperança existe. A santidade existe. Né? A santidade é o controle das próprias ações. E não é necessário a salvação que se deixe de praticar tal ato de defesa moderada para evitar a morte do outro. Porque se está mais obrigado a velar pela própria vida do que pela vida alheia. Então eu tenho mais obrigação de zelar pela minha vida do que de zelar pela vida do outro. Além de pedir respeito para mim mesmo, né? Para mim, eu devo pedir respeito também para a minha família, para aqueles que eu devo proteger. A legítima defesa passa a ser um dever se você é responsável pela vida de outrem, pela vida de outra pessoa. É dever do esposo proteger a esposa e dever da esposa proteger os filhos. É dever do patrão proteger os funcionários. É dever dos professores protegerem os alunos. É dever dos policiais protegerem os cidadãos. E assim por diante. Se você tem uma responsabilidade sobre alguém, é dever seu defender essa pessoa, proteger essa pessoa. Colocar o agressor impossibilitado de fazer o mal, ou seja, impossibilitar ele de fazer o mal, seja por uma simples agressão, ou por fugir, ou por não se colocar em risco, seja por chegar ao fim da vida do agressor. Por isso, as autoridades podem usar armas para proteger os civis em sua responsabilidade. Repelir, e isso serve para repelir o agressor, certo? Preservar o bem comum. Vamos continuar aqui. É direito e dever da autoridade pública legítima. Então, a autoridade pública, o governo, ele tem o direito e dever de proteger, de preservar o bem comum. Então, os policiais, os poderes públicos, os poderes de segurança, eles são responsáveis por assegurar essa preservação do bem comum, impedindo comportamentos que lesem os direitos humanos e as regras fundamentais de convivência social. Então, aquilo que for direito humano, os policiais devem zelar por isso, né? E também deve ser zelar pelas regras fundamentais de convivência social, sejam elas que levem ao fim da vida de outra pessoa, ou seja elas também por coisas da dignidade, aquilo que tire a dignidade do ser humano. Infligir penas proporcionadas à gravidade do delito. Então, o governo é responsabilidade do governo e dever do governo colocar penas para criminosos. É dever dele colocar penas para os criminosos e que essas penas sejam cumpridas
e que essas penas sejam cumpridas e que haja justiça. Os objetivos das penas, então, são: qual é o objetivo quando uma pessoa é presa? O objetivo é reparar a desordem introduzida pela culpa, ou seja, fazer uma reparação. Defender também a ordem pública, porque um crime ele traz uma desordem, então é preciso retornar à ordem pública. Proteger a segurança das pessoas e também contribuir para a emenda do culpado, para a remissão do pecado, para a redenção do pecado, do pecador, do culpado. O que significa isso? O que vai significar isso? Significa que você precisa reparar a sociedade, defender a sociedade, proteger a sociedade, mas também contribuir para que o culpado se redima, né? Pague pelos seus crimes. E aqui existe um parágrafo modificado, certo? A edição antiga do Catecismo, ela tem uma visão diferente. O Papa Francisco ele muda essa visão aqui, certo? A igreja pode modificar alguns parágrafos do Catecismo, se assim achar que precisa, como no caso deste, em agosto de 2018. Então foi em 18, já tem 6 anos do dia do vídeo que eu estou gravando, né? Mas tem 6 anos que foi modificado, onde observou as mudanças no mundo e a necessidade de aplicar a moral de outra forma. Por que foi mudado? Por que foi mudado aqui? A gente vai entender o que é que falava antes, que se falava antes, o que se fala agora. Foi mudado porque a igreja não via uma outra forma, mas não significa que não ter os meios para não se evitar a pena de morte, porque vinha falar sobre essa pena em uma pessoa, e a igreja não via uma outra alternativa em alguns raríssimos casos. Em alguns raríssimos casos. Hoje a igreja já pensa ao contrário. Então no parágrafo 2267, a igreja diz assim, e eu coloquei ele na íntegra, para a gente não ter erro aqui. Durante muito tempo, considerou-se o recurso à pena de morte por parte da autoridade legítima, depois de um processo regular, como uma resposta adequada à gravidade de alguns delitos. Ou seja, então, um delito grave, né, passou por um processo regular e se chega à pena de... E um meio aceitável, ainda que extremo, para a tutela do bem comum. Hoje, vai se tornando cada vez mais viva a consciência de que a dignidade da pessoa não se perde. Então, mesmo a pessoa pior do mundo, ela ainda tem dignidade. Ela ainda tem a dignidade, ela não se perde. Mesmo depois de ter cometido crimes gravíssimos. Aqui eu não estou falando de crimes pequenos. Estamos falando de crimes gravíssimos. Além disso, difundiu-se uma nova compreensão do sentido das sanções penais por parte do Estado, ou seja, há novas formas de penalizar. Por fim, foram desenvolvidos sistemas de detenção mais eficazes, ou seja, a tecnologia ajudando nisso, né, e em outras coisas também, que garantem a indispensável defesa dos cidadãos, sem ao mesmo tempo tirar definitivamente ao réu a possibilidade de se redimir. Então há a possibilidade ainda de se redimir, mesmo que pequena, mesmo que minúscula, nós temos que acreditar nessa possibilidade. Por isso a igreja ensina, à luz do evangelho, que a pena é inadmissível, porque atenta contra a inviolabilidade e dignidade da pessoa. Isso vai ser um discurso que vai acontecer aos participantes do encontro promovido pelo Conselho Pontifício para a promoção da nova evangelização, no dia 11 de outubro de 2017. E empenha-se com a determinação a favor da sua abolição em todo o mundo. Então, ou seja, o que a igreja está falando assim? Esse parágrafo é pra gente? É pra mim, pra você, meros mortais? Não, isso é para o governo, certo? Então é um parágrafo que realmente nunca vai, possivelmente não vai chegar até nós. Só se você é um juiz, se você é alguma coisa e tal, né?
mas a igreja vai dizer que é inadmissível sempre a pena de. E ela deve, e os cristãos devem lutar, se empenhar para que ela seja abolida. Essa pena seja abolida. Correto? Agora vamos então ao tananã, voluntário. Certo? Porque existe o involuntário. Certo? Você sabe qual que é o que eu estou falando aqui, né? Finalizar diretamente a vida. Aqui proíbe-se o homem direto e voluntário. No caso, o assar. E aqueles que voluntariamente colaboram no assar cometem um pecado que brada ao céu. O infante e o fratis e o parri e o assas do cônjuge são os mais graves tipos. Então aqui você tem, né, todos esses crimes que são muito mais graves. Então, se já é grave uma pessoa desconhecida matar uma outra pessoa, muito mais grave é fazer isso com uma pessoa que é próxima. Uma pessoa que é indefesa, no caso do infantio, no caso do fraterno, que é do irmão, no caso do parricídio, que é no caso também do parri, que é o assassino dos pais, né? E também no caso do cônjuge, do passional, certo? Eugenia e higiene pública não justificam nenhum homem. Não justificam. A eugenia é inadmissível. É inadmissível. Que é aquela, você dizer que você pode finalizar a vida de uma pessoa, de uma população, por conta de uma purificação dos genes, de purificação das raças. É inadmissível. Inadmissível. E também a higiene pública, dizer porque é por questão de saúde pública isto ou aquilo. Não. Também não é aceitável. Não justifica-se. Não se justifica. Mas também há o caso de finalizar indiretamente com a vida. Aqui proíbe-se também o homens indireto de uma pessoa. Tipos de homem indireto, né? O que é indireto? Vocês estão vendo que eu estou cortando algumas coisas aqui, né? Mas dá para ver, dá para ler aqui. Fazer qualquer coisa com a intenção de matar. Por exemplo, quando nos filmes, né, a gente vê a pessoa que corta os freios de um carro. A pessoa vai usar e o carro não vai funcionar e ela pode levar à morte dela. Expor alguém a um perigo de morte sem razão grave. Levar uma pessoa para um precipício. Levar uma pessoa para algum lugar onde ela pode morrer. Certo? Ou se colocar nessas condições também. Tá bom? Negar assistência a uma pessoa em perigo. Então a pessoa está morrendo, está se afogando, né, está em perigo de vida e você negar. Isso é mais grave ainda quando você tem responsabilidade sobre alguém. Médicos, socorristas e tudo mais. Aceitar a fome mortífera, sem empreender esforços por meio da sociedade. O que é isso? Pessoas estão morrendo de fome, hoje, no mundo. Só que as pessoas elas não se dispõem, não se esforçam para que isso não aconteça. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Ainda que seja rezando, ainda que seja cobrando da sociedade, ainda que sejam pessoas que incentivando pessoas que possam ajudar em relação a isso, ou pedindo ajuda de pessoas. Então, sim, claro que na nossa vida comum a gente não consegue fazer isso, mas isso eu estou falando de forma de um gênero grande, de governos, de coisas, de pessoas que podem resolver, né? Ou traficar mercadoria que provoquem a morte. Por exemplo, as drogas, né? que são causa de muitas mortes hoje, seja por assassino ou seja por simplesmente o uso da droga, certo?
O homicídio involuntário não é moralmente imputável, ou seja, não é moralmente imputável, mas não é de ser desculpado. Ou seja, a pessoa tem culpa disso. A pessoa tem culpa. Ela pode não ser penalizada, mas ela tem culpa sobre aquilo. E aqui sobre todas essas coisas aqui. De uma falta grave, sem razões proporcionadas, se proceder de maneira a causar a morte, mesmo sem a intenção de a provocar. Ou seja, uma pessoa causou a morte, se a pessoa levou uma pessoa, por exemplo, no caso de expor a vida em risco. Você expôs a vida de uma pessoa em risco, ela morreu. Você pode não ter tido a intenção, mas pode sim, pode sim ser grave, ser culpado do fim da vida dessa pessoa. Agora o AB. O AB Horto. Novamente, mais uma vez, respeitar a vida. A vida humana deve ser respeitada desde a concepção, porque é desde a concepção que é um ser humano. O que significa assegurar o direito da pessoa à vida. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós devemos assegurar o direito da pessoa de ter uma vida. Mesmo que ela não se pareça um ser humano, mesmo que ela seja uma célula, ela é vida. Mesmo que ela seja 2, 3 células, ela é vida. Então, não é o tamanho que indica a dignidade. Não é o tamanho que indica a dignidade. Uma criança não é menos digna do que um adulto, do que um velho. E da mesma forma, então, um feto, um embrião não é menos digno, certo? Isso não significa que o tamanho significa dignidade. Ela tem igual dignidade como ser humano, porque é um potencial ser humano, certo? A igreja então sempre afirmou que os abertos, né, vou usar essa palavra, que os abertos provocados são uma malícia moral. Então aqui, né, quando a gente fala dos abertos, não estamos do aberto, não estamos falando de abertos naturais, de abertos que foram ocasionados por uma dificuldade, até uma falha do corpo humano da mulher, né? Ou por algo ocasionado, por um acidente, alguma coisa assim. Não, a gente não está falando desse tipo de aberto. Nós estamos falando de outro tipo. E não mudou. Então a igreja nunca mudou isso. O aberto desejado como fim ou meio é gravemente imoral. Jeremias 1,5 vai dizer: antes de te formar no ventre materno eu te escolhi, antes que saíste do seio da tua mãe eu te consagrei. E aqui nós temos algumas passagens, algumas referências da igreja que vai falando sobre isso. O Salmo 139, a Didaquê 2, versículo 2 vai dizer: não matarás o embrião por meio do aberto, nem farás que morra o recém-nascido. A Gaudium et Spes, também do Concílio Vaticano II, vai dizer: Deus, Senhor da vida, confiou aos homens para que estes desempenhassem de um modo digno dos mesmos homens o nobre encargo de conservar a vida. Esta deve, pois, ser salvaguardada com extrema solicitude desde o primeiro momento da concepção. O aberto e o infanticídio são crimes abomináveis. Então isso a igreja não mudou e nunca vai mudar. Certo? Não colaborar, então, com esse tipo de crime. Colaborar com este pecado é igualmente grave, certo? Às vezes até mais grave, dependendo da situação, porque as pessoas elas se aproveitam da fragilidade da mãe. Então a mãe, ela talvez não tenha tanta culpa quanto a pessoa que colabora com esse crime. A igreja pune com a pena canônica de excomunhão este delito contra a vida humana, ou seja, a pessoa está fora da comunhão com a igreja, uma pessoa que colabora com isso. A igreja não pretende restringir o campo da misericórdia, então a excomunhão ela pode voltar, a pessoa pode se arrepender, claro, ela pode se arrepender. A igreja não está dizendo que não há misericórdia para esse crime, não há misericórdia, não é isso, há misericórdia para ele, mas o pecador pode voltar a uma comunhão a partir do arrependimento, assim como qualquer outro pecado, né? Só que de uma forma mais grave. O desligamento da pessoa é maior, a excomunhão é um desligamento maior.
Com essa pena, a igreja está colocando a gravidade deste crime. Ela está dizendo, olha, ele é tão grave que a pessoa não está nem no corpo da igreja, ela não pode nem existir para a igreja, certo? Ela não crê no que a igreja crê. Este crime é um prejuízo irreparável causado tanto ao inocente, que foi aberto, né? Que foi abertado, tanto aos pais, que mesmo podem ter sido causadores disso, mas tanto aos pais que perderam a oportunidade de serem testemunhas de um amor, serem testemunhas de amor para aquele filho, seja também para a sociedade que causou aquilo, para as pessoas que causaram aquilo. Então, existe o direito à vida. Nós devemos lutar por esse direito à vida. O direito à vida é igualmente algo inalienável, que não pode ser cedido. Ou seja, o meu direito à minha vida é meu e eu não posso ceder ele, nem para mim. Então, quanto mais um terceiro, uma segunda pessoa pode ceder esse direito meu. Então, eu não posso dizer, olha, essa pessoa pode ser terminada a vida, né? Não, eu não tenho direito sobre nem a mim, quanto mais sobre as outras pessoas. É elemento constitutivo da sociedade civil e sua legislação. A Congregação da Doutrina da Fé vai dizer: os direitos inalienáveis da pessoa deverão ser reconhecidos e respeitados pela sociedade civil e pela autoridade política. Os direitos do homem não dependem nem dos indivíduos, nem dos pais, nem mesmo representam uma concessão da sociedade e do Estado. Então, ou seja, nem o indivíduo vai ser dono da sua vida, muito menos os pais, muito menos a sociedade ou o Estado. Pertencem à natureza humana e são inerentes à pessoa, em razão do ato criador que lhe deu origem. Entre estes direitos fundamentais deve aplicar-se o direito à vida e à integridade física de todo ser humano, desde a concepção até a morte. E a Congregação da Doutrina da Fé vai dizer também: desde o momento em que uma lei positiva priva determinada categoria de seres humanos da proteção que a legislação civil deve conceder-lhes, o Estado acaba por negar a igualdade de todos perante a lei. Quando o Estado não põe a sua força ao serviço dos direitos de todos os cidadãos, em particular dos mais fracos, encontra-se ameaçados os próprios fundamentos de um Estado de direito, como consequência do respeito e da proteção que devem ser garantidos ao nascituro. Desde o momento da sua concepção, a lei deve prever sanções penais apropriadas para toda violação deliberada dos seus direitos. O que ele está dizendo aqui? O Estado ele deve assegurar a proteção, principalmente dos mais indefesos. Principalmente dos mais indefesos. Então é um crime do Estado, é um crime do governo quando isso acontece. Certo? Então o Estado deve correr atrás para proteger o nascituro, defender o embrião. O embrião deve ser tratado como uma pessoa desde a concepção. Então ele não é tratado só depois do nascimento. Ele não é tratado como ser humano só depois de um nascimento. Certo? Na sua integridade, deve ser defendido naquilo que lhe ataca, ou seja, o que for atacar ele deve ser defendido. As pessoas devem defender. Tratado naquilo que sofre. Ah, mas fulano... independente de qualquer situação, o aberto é pecado grave, certo? Em alguns casos até mais grave. Tratado naquilo que sofre, curado naquilo que o adoece. Então ele deve ser defendido se algo acarreta perigo para ele, tratado naquilo que ele sofre, às vezes alguma doença, alguma enfermidade, e curado também naquilo que adoece. O diagnóstico, então, aqui vai entrar até o diagnóstico pré-natal, para nós evitarmos algumas doenças, para nós protegermos ele. O diagnóstico pré-natal ele é importantíssimo. Pode ser moral ou imoral, tá? Ele pode ser moral ou imoral. Ele pode ser moral quando ele respeita a vida e a integridade do embrião e do feto humano, né? Que existe diferença, mas quando há o respeito da sua integridade. E quando é orientado para a defesa ou cura do indivíduo. E ele é imoral quando
quando em função dos resultados é provocar a finalização antecipada da gestação, né? Finalização da vida. Por exemplo, pessoas que querem mudar, descobrem que o bebê vai nascer com síndrome de Down. E a pessoa fala assim, não, eu não quero ter esse filho, vou abortar. Entende? Então, essa pessoa, isso aí nesse caso é imoral, o pré-natal. São moralmente reprovados, mas é óbvio, né, que existe uma grande imoralidade, a maior aí, né? São moralmente reprovados as práticas de produzir embriões para utilizá-los. Ou seja, vou fazer as células tronco aqui. Não. É inadmissível também. E a intervenção do DNA no embrião. Mudar o DNA, modificar para que ele nasce com olho azul, nasce menino, que isso, aquilo, menina, né? É inadmissível também isso, é reprovado. Agora vamos para eutatananã, certo? O que seria isso? A eutá é o fim da morte de doentes ou de idosos. Deve-se respeitar especialmente a vida e fazê-los ter uma vida normal. Ou seja, deve-se respeitar a vida dos idosos e dos doentes para fazê-los normais. Ou seja, viver uma inclusão dos doentes, dos fracos, dos velhos e dos deficientes. A Eu Estou na Ásia é extremamente contrária à moral. Eu estou usando até de forma bem humorada aqui, né? Pra gente falar de coisa séria. Mas isso não tira a seriedade disso, né? É extremamente doloroso falar sobre isso, eu acredito que ouvir, mas é importante a gente ter a opinião, a posição da igreja. Então, Eu Estou na Ásia é extremamente contrária à moral, qualquer que seja o motivo ou os meios. Qualquer que seja o motivo ou meio, é extremamente contrária à moral. Qualquer ação que cause a morte com a intenção de suprimir o sofrimento é assassino. Então, entenda, a Eu Estou na Ásia é essa interrupção do sofrimento. Ela quer interromper o sofrimento. Mas ela acaba usando isso para um outro meio, que não é da cura, da salvação da pessoa, mas o da eliminação da vida. A teimosia terapêutica também. O que é essa teimosia terapêutica que o catecismo vai dizer? É legítimo encerrar tratamentos médicos que sejam caros demais, perigosos, extraordinários ou desproporcionais aos resultados esperados. Vamos lá. Às vezes uma família pobre descobre que uma criança tem uma doença que o tratamento é extremamente caro, né? E acontece várias vezes. Né? A família, ela pode lutar para curar essa pessoa, por amor a essa pessoa, obviamente. Mas se ela disser, olha, nós não vamos lutar porque nós não temos condição financeira para isso, se ela não lutar, é legítimo ela encerrar esse tratamento, certo? Quando o tratamento também é perigoso, por exemplo, olha, vai acontecer isso, mas a pessoa pode falecer também. Então, pode-se evitar o tratamento, pode-se não fazer o tratamento. Quando são tratamentos que não são ordinários, que são fora do que é ordinário, também pode-se encerrar esse tratamento. Ou quando são desproporcionados aos resultados. Por exemplo, situações onde você faz uma coisa extremamente absurda e desproporcional para alcançar resultados. Também pode ser encerrado. Você não precisa lutar pela cura dessa pessoa. Essa desistência em prosseguir com a terapia, com o tratamento, não significa que se pretenda a morte, mas a aceitação de não poder impedir. Então aqui a intenção não é, olha, eu estou aceitando a morte. Não significa que eu estou pretendendo a morte, mas eu estou aceitando. Entendeu? Porque eu sei que não dá para vencer essa. Certo? Não é o sentido de, olha, a gente quer que ele faleça. Não é isso. Entende? Eu tô falando isso de propriedade, tá? Porque a minha mãe, ela teve câncer e a gente teve que passar por processos de
tratamento que foram exagerados, não exagerados, mas que nós tivemos que comprar alguns medicamentos que não estavam, enfim, eu não vou comprar medicamentos, certo? Eu vou deixar aqui, talvez eu até corte essa parte. E aí, mas eu tenho propriedade para dizer sobre isso. O paciente, então, quando ele está competente e capaz, ele pode tomar essa decisão, certo? Em casos onde o paciente não está capacitado e competente para isso, existem os responsáveis legais que podem tomar essa decisão também por ele, certo? Podem tomar essa decisão de romper com o tratamento. Quando a vontade for razoável, ou seja, quando as pessoas, a maioria, quiserem isso, quando os interesses legítimos do paciente, ou seja, observando os interesses do paciente. Se o paciente ele disse que queria lutar até o fim, então as pessoas têm que lutar também, né? Mas, obviamente, respeitando todo o meio, porque às vezes, né, eu vejo muito isso, às vezes acontece isso, né? Um filho que tem um problema de saúde e aí você gasta todo o dinheiro com o filho, mas os outros eles começam a passar fome, começam a passar necessidade, começam a ter a sua vida extremamente prejudicada e podem até levar ao falecimento dessas pessoas que não estavam doentes, certo? Também nós temos os cuidados ao doente terminal. Deve-se manter os cuidados devido ao doente terminal, como analgésicos para aliviar a dor. Então, por exemplo, uma pessoa que está com muita dor, ela pode tomar analgésicos para evitar o sofrimento, para aliviar o sofrimento. Cuidados paliativos que acalmam devem ser encorajados e praticados pelos cristãos, né? Seja uma visita, uma oração, uma animação, uma brincadeira ali no hospital, alguma coisa assim que leve alegria para as pessoas, é extremamente encorajado, certo? Mas também os remédios que possam diminuir a dor, diminuir o sofrimento também são encorajados. E por fim, o suicídio, né? Que é causar o fim da própria vida. Nós somos administradores da vida, não somos proprietários. Cada um é responsável pela vida que Deus lhe deu, mas não somos proprietários. Receber a vida com reconhecimento e preservação. Somos administradores e não proprietários da vida. Não podemos dispor dela como quisermos. Então uma pessoa ela não tem direito à sua própria vida, como eu já disse aqui. Ela não tem direito sobre a sua própria vida. Conservar e perpetuar a vida é um papel do ser humano. O ser humano é chamado a conservar e perpetuar a vida. Este pecado vai contra então, pois mata o indivíduo. Mas também refere-se à morte coletiva, ou seja, quando esse pecado é cometido, a sociedade sofre. Toda a sociedade sofre, toda a sociedade também pode ser culpada. Obviamente que não é culpada de pecado, mas entender que a gente precisa ter atitudes que evitem esse crime, esse pecado. Certo? E quando eu estou falando crime aqui, estou falando crime de forma legal, estou falando crime diante de Deus. Né? Crime e pecado, mesma coisa. Ofende o amor ao próximo e quebra os laços de solidariedade com a família. Como assim? Porque a pessoa ela deixa de confiar na sua família. Ele está passando por problemas, mas a família não sabe ou ela não consegue expor para a família. Então, a família deve se unir e se proteger para que seja um ambiente confortável para as pessoas falarem, para as pessoas se expressarem, dizerem dos seus sofrimentos, do que elas estão passando. Não deixe a família, amigos, sociedade e nação ajudar. Ou seja, quando a pessoa ela não deixa, ou ela não vê a abertura para ajuda. Entende? Então, por isso que é grave também nesse caso. Se você teve um caso, gente, olha, entenda o seguinte, é você confessar isso como um pecado venial, né?
Porque não é só sua culpa, né? Pode acontecer, como já aconteceu de pessoas que eu conhecia que fizeram, que cometeram. Mas a gente entende que a gente precisa olhar por daqui para frente. Os agravantes ou atenuantes desse pecado. Porque pode ser que esse pecado seja mais atenuado ou menos atenuado, certo? Fica mais grave se tiver intenção de dar exemplo ou lição. Por exemplo, uma pessoa que se mata para dar uma lição nos pais, alguma coisa assim. Ele vai ser um crime mais grave, certo? Ou quando se coopera para que o outro cometa esse crime. Como casos já tiveram nos Estados Unidos, que pessoas juntaram seitas religiosas e tudo mais que fizeram isso. Barbaridade, crime inadmissível e gravíssimo. Isso se torna menos grave quando existem perturbações psíquicas graves, né? Situações que perturbam a cabeça da pessoa. Angústias, temor grave de uma provação, ou seja, a pessoa está com medo de passar por uma provação, por algo, e ela tira a própria. Né? Ou quando ela está passando por sofrimento, ou quando ela está passando por tortura. Né? E aqui aconteceu muitos casos, por exemplo, nas guerras também podem acontecer isso. Então, o sofrimento também é atenuado, certo? Como lidar com essa tentação? Deixa eu colocar uma... Não se deve desesperar da salvação eterna das pessoas que se suicidaram. Então não se deve desesperar, dizer assim, essa pessoa foi para o inferno. Nossa, eu tô cortando tantas palavras que até a palavra inferno eu tô cortando aqui, mas não precisa, né? Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, oferecer-lhes a ocasião de um arrependimento salutar. Então, Deus ele pode salvar uma pessoa assim. Claro, a gente precisa procurar ajuda. Você que passa por alguma situação assim, ou conhece alguém, peça para ela procurar ajuda. A igreja ora pelas pessoas que atentaram contra a própria vida. Procure ajuda, sempre, sempre procure ajuda. E para finalizarmos, agora nós vamos entrar nesses próximos 6 itens aqui, certo? 6 itens, isso. O que é o escândalo? O respeito pela alma do próximo e o escândalo. O que é o escândalo? Escândalo é a ação, acho que é a parte mais difícil da aula já foi. O que é o escândalo? O escândalo é a ação que leva o outro a praticar o mal. Então, quando você, por exemplo, ele cometeu um escândalo. Gente, as pessoas usam essa palavra errado. Por exemplo, um cara que uma pessoa que traiu alguém, né? Um casal cometeu uma traição, né? Uma pessoa cometeu uma traição e aí o marido traído foi lá e matou. Isso foi um escândalo, né? Mas se não levou o marido a matar, não foi um escândalo, entendeu? Então, só se levar outra pessoa a cometer um crime. Se não levar, não. Mas obviamente que aí não é uma intenção da pessoa mandar fazer, mas fazer com que outro cometa esse crime, cometa um mal. Mas é dizer que foi uma consequência. Pelo exemplo, atitudes leva o outro a se apartar das virtudes da retidão. Então, às vezes você leva o outro a se apartar. Fala assim, aquelas pessoas falam assim, eu não vou mais na igreja por causa do padre ou por causa de alguma pessoa. Escândalo, certo? Você afastou uma pessoa da retidão, das virtudes. Pode levar à morte espiritual, que é o pior tipo de morte, né? Onde a pessoa ela escolhe ficar longe de Deus. É falta grave quando a ação ou omissão é feita deliberadamente, ou seja, livremente. O que agrava o escândalo? A autoridade de quem o causa. Então, por exemplo, pais, professores, catequistas, padres, bispos e políticos, eles têm gravidade maior quando eles cometem um escândalo. Porque eles se aproveitam da fraqueza de quem é vítima, da vítima. Certo? Então, nesse caso, são mais graves. E os causadores desse escândalo? Podem causar escândalos as leis, as instituições, a moda,
Então a moda pode, por exemplo, usar roupas que sejam mais, que levem o outro a pecar também. As omissões, as opiniões, então, pessoas que têm opinião de crimes que levem à morte, incluindo políticos aí que você pode lembrar, também são erradas, também são escandalosas, tá? Se um político ele fala e ele leva, e ele deve ser punido por isso, ele é culpado disso. As estruturas sociais também, né? Situações onde a sociedade ela se coloca. Incitações à fraude por parte também dos pais, quando o pai pede para o filho mentir, ou os patrões, ou os professores, ou pessoas públicas pedem influenciam no pecado também, ou dos poderosos também, etc. Estes acima podem contribuir com a degradação e a corrupção da vida e costumes religiosos. E aqui nós temos em Lucas 17 e Mateus 18 palavras que falam sobre o escândalo. É inevitável que haja escândalo, mas ai daqueles que os causa. Mas se alguém escandalizar um desses pequenos que creem em mim, seria preferível que ele se suspendesse do pescoço à mó de um moinho e o lançasse nas profundezas do mar. Isso é Jesus falando. O respeito pela saúde. 2 bens preciosos. Quais são os bens preciosos? Nossa obrigação é cuidar desses 2 bens preciosos, a vida e a saúde física, seja nossa ou seja a alheia. Qual é o cuidado com a saúde? O cuidado da saúde dos cidadãos requer a ajuda da sociedade para se conseguirem condições de vida que permitam crescer e atingir a maturidade. Então aqui, o que a sociedade deve promover? A alimentação. E aqui os pais, né? Alimentação, vestuário, casa, cuidados com a saúde, ensinamento básico, emprego e assistência social. Então tudo isso deve ser proporcionado para a pessoa, para que ela não viva uma vida indigna, de forma indigna. O culto ao corpo. O respeito à vida corporal não é um valor absoluto, ou seja, não está acima de tudo. Então, cuidar do corpo é diferente de cultuar o corpo. Então, uma pessoa que cuida do corpo, ótimo. Uma pessoa que cultua o corpo e fala assim, meu corpo está acima de todas as coisas, tudo que eu faço é pelo meu corpo, ela está errada. Porque vocês idolatram uma perfeição, a pessoa idolatra uma perfeição física. E ela se sacrifica em prol de um corpo, até a sua própria mente, o que é pior, ou a sua saúde espiritual. Perverte-se as relações humanas entre fracos e fortes, entre perfeitos e imperfeitos. A pessoa ela leva a entender que o corpo dela é perfeito e os outros não. Ou existe um corpo perfeito, um corpo forte, um corpo fraco e o outro não. Quando na verdade isso é muito relativo. Evitar toda espécie de excessos, então. Deve-se evitar toda espécie de excesso pela virtude da temperança, pelo abuso para o corpo da comida, da bebida, do tabaco, dos medicamentos. Isso você pode comer? Pode. Excessivamente? Não. Beber você pode beber? Até bebida alcoólica? Sim. Mas excessivamente? Não. Fumar você pode? Pode. Mas excessivamente? Não. Medicamentos você pode usar? Sim. Excessivamente? Não. Tornam-se gravemente culpados aqueles que põem em risco a segurança, através da embriaguez ou o gosto imoderado pela velocidade. A pessoa que não tem moderação, ela coloca 220 na rodovia e não está nem aí, né? Obviamente essa pessoa ela é gravemente culpada. Ou uma pessoa que se embriaga já é pecado. Então a embriaguez, buscar a embriaguez é pecado. O uso de drogas é também. As drogas causam gravíssimos danos à saúde e à vida humana. Usá-las sem prescrição médica é falta grave. Então, quando não há prescrição médica, é falta grave. Produzir ou traficar ou vender são práticas escandalosas, gravíssimas. Escandalosas porque levam ao pecado. Certo? E agora vamos ao respeito pela pessoa e a investigação científica. Experiências humanas. Experiências em humanos. Há benefícios na realização de experiências em humanos, como os científicos, médicos ou psicológicos. Então, existem benefícios que podem existir, né? Quando você faz experiências em humanos, sejam científicos, sejam médicos ou sejam psicológicos.
podem levar à cura do doente ou ao progresso da saúde pública. Às vezes você não cura a pessoa, mas as próximas você vai poder ajudar, né? Como várias coisas tiveram avanços, como a cura da AIDS, como a cura do câncer, e a sociedade está avançando nisso. Então é extremamente legítimo o estudo no ser humano. A ciência é para o homem, assim como o homem não é para o sábado, né, é o sábado que é para o homem, a ciência também é para o homem. A ciência e a técnica são recursos postos ao serviço do homem. E essa ciência e essa técnica devem promover o desenvolvimento integral do homem. Devem promover o desenvolvimento integral do homem. Promover o benefício de todos. Certo? Então, promover o indivíduo e promover o todo. É na pessoa e nos valores morais que encontram a indicação da sua finalidade e a consciência dos seus limites. É na pessoa e nos seus valores morais que encontram sua indicação de finalidade e a consciência. Ou seja, é para o bem da pessoa. É ela que é o fim. Ela que é o fim. Você não pode fazer uma experiência com uma pessoa em prol de si, mas em prol do outro, em prol daquele que é experimentado. A ciência não pode ser útil para uns e prejudicial a outros. Então, se colocar alguém em prejuízo, não deve existir. Não, a ciência ela está sendo prejudicial. Devem estar a serviço da pessoa humana, dos seus direitos inalienáveis, do seu bem autêntico e integral e de acordo com o projeto e a vontade de Deus. Certo? Então, principalmente de acordo com a vontade de Deus. Experimentos e transplantes de órgão, né? O consentimento dos envolvidos não legitima o experimento nem o transplante desproporcionado. Por exemplo, a pessoa que vende um rim porque porque ela tem 2 mãos. Está errado. Mesmo ela querendo, ela está errada. A experimentação sobre seres humanos não é conforme a dignidade da pessoa, se ainda por cima for feita sem o consentimento esclarecido do sujeito ou de quem sobre ele tem responsabilidades. Então, mesmo a pessoa que diz, olha, eu tenho direito sobre a minha vida. Não, ela não tem direito sobre a sua vida ou sobre o seu corpo para dar ou doar órgãos assim. A transplantação de órgãos é conforme a lei moral, se os perigos e riscos físicos e psíquicos em que o doador incorre forem proporcionados ao bem que se procura em favor do destinatário. Então, por exemplo, a pessoa vai doar, mas ela vai ter consequências psíquicas ou físicas. Então, não. Então, ela não pode doar. É ilegítimo. A doação de órgãos após a morte é um ato nobre. Então, após a morte, por questões de aquilo que o médico diz que pode ser, né? A doação de órgãos após a morte é um ato nobre e meritório e deve ser encorajado com uma manifestação de generosidade solidária. Então, a igreja ela aceita e encoraja a doação de órgãos após a morte. Mas não é moralmente aceita se o doador ou seus representantes lhe não tiverem dado o seu consentimento expresso. Então, o doador precisa consentir, ou os representantes precisam consentir sobre isso. Para além disso, é moralmente inadmissível provocar diretamente a mutilação que leve à invalidez ou à morte de um ser humano, ainda que se faça para retardar a morte de outras pessoas. Então, a pessoa ela vai falar, olha, eu vou morrer, eu vou doar algum órgão meu para que outra pessoa sobreviva. Não, ela não pode fazer isso. Também não pode exigir, não pode ser aceito isso, né? Um pai que quer se sacrificar por um filho, alguma coisa assim, né? Ainda assim a igreja não aceita isso. Parece que é nobre, mas não é. Tá bom? Então, nós tivemos 1 hora de aula aqui, bem cheio, bem denso, e eu corri para falar em 1 hora, mas a gente vai continuar esse respeito pela dignidade das pessoas na próxima semana e continuar falando sobre esse mandamento, 5º mandamento, não matar, na próxima semana, certo? Então não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas também, né? E comente aqui respeito, tá bom? Porque aí eu vou saber que você assistiu até o final.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Fiquemos selados na proteção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.